Saravá, Axé, Mojubá, eu sou Rodrigo Queiroz, estamos aqui iniciando mais um encontro, uma aula incrível com os nossos mestres da pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileiro, da pós-Ubuntu. E hoje, para a gente dar continuidade a esse ciclo de aulas abertas, eu recebo o Pai Márcio de Jagum, que é uma principal autoridade no nosso país quando o tema é Ori. Ori, o que é Ori? Tem muita gente que fica nessa dúvida. Ori é orixá, é uma divindade, ele está dentro, está fora. Quem é Ori? E como ele é tão importante e se a gente não tem tanta clareza bem disseminada? Pois é, foi isso que Pai Márcio se dedicou para poder esclarecer e trazer através de uma pesquisa primorosa uma reflexão sobre esse tema. Mas antes de chamá-lo para a tela, eu quero pedir licença para uma breve apresentação. Está pesando aqui o meu papel, mas você vai adorar saber que o Pai Márcio de Jagum, ele é escritor, professor de filosofia, cultura e idioma iorubá, membro titular da cadeira 41 da Academia Pan-Americana de Letras e Artes e Babalorixá do Ilê Axé Aê Obaluaê desde 2002. Autor de 9 livros publicados sobre cultura afro-brasileira, como Ori, a cabeça como divindade, que está aqui, Yorubá, vocabulário temático do candomblé, Euê, a chave do portal, a sala de aula não cabe no mundo, Incó Yorubá, aprendendo e ensinando Yorubá, Abilaiô, nascido da alegria, Akim e a visita de Arum. Pai Márcio é um dos fundadores da Associação Nacional de Mídia Afro no ano de 2013 e contribuiu significativamente para as discussões de elaboração do Plano Curricular de Ensino Afro-Religioso da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente é também coordenador da Diversidade Religiosa do Rio de Janeiro e fundador do Instituto Ori. Tá bom para vocês, senhoras e senhores? Então, seja muito bem-vindo, Pai Márcio Jagum, Motumbá. Motumbá, Rodrigo, meus respeitos, minha saudação a você, a todas e todos que nos acompanham. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, participar desse grupo e, sobretudo, desse projeto. Eu, como disse a você, estou muito empolgado, muito envolvido com essa proposta da gente propor reflexões, da gente debater, da gente descolonizar o nosso espaço de saber e de praticar as nossas religiões afro-brasileiras. Falar sobre descolonizar, né, pai, já é algo que vem diretamente ao conceito de Ori, né? Dentro do conceito de Ori, inclusive, tem um aforismo, né, que é Kosi Ori, Kosi Orixá, né? Sem Ori, sem Orixá, sem a cabeça, sem Orixá. E aí eu quero, isso quando a gente ouve isso solto, já dá para ter uma noção da dimensão que é a importância dessa ideia, né? Dessa coisa, desse tal de Ori, eu estou falando aqui de uma forma solta, que é para que o leigo também entenda. Pai, como que você entra em contato com a ideia de Ori e por que isso se torna algo importante para o senhor dedicar tempo de estudo, escrita e educação? Bom, Rodrigo, há muitos anos atrás, eu me deparei com uma frase, um poema iorubá, aparentemente simplório, inofensivo, que causou uma reverberação enorme dentro de mim. Esse versinho diz assim, versinho entre aspas, né? Esse versão diz assim, o que a cabeça não quer, nem o orixá pode. Eu vou repetir, o que a cabeça não quer, nem o orixá pode. E diante dessa colocação, eu imediatamente me pus em confrontação com tudo aquilo que eu acreditava, com tudo aquilo que me foi trazido, que me foi dito dentro de muitos dos espaços afro-brasileiros.
que o orixá pode tudo, que é o orixá que determina, que atua na nossa vida, que determina os nossos percursos. E quando alguém milenarmente chama atenção para um elemento chamado cabeça, como aquele que é o verdadeiro divisor de águas, eu fiquei em choque. Alguns dias fiquei dormindo e acordando com essas reflexões. Eu costumo dizer que esse, para mim, foi um momento Maísa. O meu mundo caiu. E, obviamente, comecei a me dedicar, comecei a pesquisar, a ouvir, a perguntar aos mais velhos, às mais velhas, a fazer reflexões e chegar nisso que você falou no início, né? Existem algumas frases muito emblemáticas nos espaços de terreiro, como, por exemplo, Coci Ewe, Coci Orixá. Sem folha, não tem orixá. E, diante disso tudo, algumas pessoas começaram a usar essa mesma expressão para a cabeça, porque faz todo sentido. Sem cabeça, né, sem a dimensão da, da, da autocentralidade, sem a capacidade de discernimento, o orixá sequer pode nos ajudar na nossa trajetória de vida. Então, todo esse percurso, lá se vão mais de 40 anos de candomblé, agora em 2024, são 44 anos vividos nisso. Eu só consigo perceber o quanto esses ancestrais, o quanto essa matriz africana é rica em filosofia, é rica em capacidade de oferecer ao ser humano a gestão do seu próprio destino. São filosofias, teologias, religiões que libertam o indivíduo. Então, todo o trabalho de pesquisa, todo o trabalho de reflexões foi exatamente nessa pegada, redescobrindo a chamada ontologia iorubá, a origem do ser iorubá. Quem é o ser da cultura iorubá? O que somos? Qual é a noção de pessoa? Nós somos matéria e espírito? Somos matéria e perispírito? Somos o quê? Quais são as nossas pretensões existenciais, as nossas buscas transcendentais? Iori é uma figura central que vai nos colocando em contato conosco, com o divino, com a natureza que nos cerca, com a natureza que nos habita e, evidentemente, vai, na sua regência, nos conduzindo por esse trajeto existencial. Ori é uma dimensão extra, é uma dimensão acima do pensamento. Mas por que o senhor ficou impactado? O que acontecia na sua perspectiva, na sua cosmovisão, antes de ter contato com esse poema? E por que isso te reverberou assim, derrubando você no chão, né? O mundo caindo sobre sua cabeça, literalmente. O que ocorre ali? O que era antes a sua ideia? A minha formação, 40 anos atrás, as coisas que a gente ouvia, as coisas que a gente notava, eram no sentido de orixás interventores nas nossas vidas, de orixás que nos manipulavam, de certa forma, né? Tenho que ir por aqui, tenho que ir por ali, não me permite isso, não me permite aquilo. E a dimensão de Ori não inutiliza a força dos orixás, não reduz a potência desses entes extraordinários, dessas potências, não, não, não. Mas nos coloca, enquanto seres, como responsáveis pelas nossas escolhas. Não dá para botar a culpa nos orixás. Não dá para botar a culpa em Deus, no destino, no companheiro, na companheira, no vizinho, no patrão. Nós precisamos aprender, a partir desse conceito de Ori, a termos responsabilidade, consciência sobre o nosso trajeto, as nossas boas e más escolhas, a nossa capacidade de superação, a nossa limitação no que diz respeito à perfeição idealizada,
num outro conceito teológico, uma outra matriz. Então, o impacto, Rodrigo, foi muito nesse sentido, de que existe uma autocentralidade nessa cultura africana. Existe um entendimento diferente da pessoa. Nós não somos marionetes nas mãos dos orixás. Nós somos coautores da nossa vida, da nossa história, do nosso legado. E é exatamente isso que dá a importância, a dimensão do nosso trabalho, das nossas vidas. Porque se nós fôssemos apenas e tão somente dominados, determinados pelas divindades, pelos ancestrais, que mérito nós teríamos? Todas as nossas conquistas, ou todas as vezes que nós fôssemos retirados da nossa zona de erro, o mérito não seria nosso, seria desses deuses. Então, entender Ori é entender como essa pessoa humana se interrelaciona consigo, com os deuses, com o destino, com os ancestrais, num setor de liberdade, de autonomia, e não simplesmente de uma subordinação no aspecto colonizado. Muito interessante. Agora, então, não é unânime esse entendimento claro. Não precisa ser unânime. Ninguém é dono da verdade, né? Somos todos seres em busca das nossas verdades, das verdades dos nossos ancestrais, do nosso sentimento de consciência. Não tem que ser unânime. Mas o que foi me descortinando a partir desse contato com os mais velhos, com as mais velhas, nas pesquisas dessas fontes, não só brasileiras como africanas, foi nos mostrando que Ori é uma divindade pessoal, é um orixá pessoal. Se Ogum tem muitos filhos, muitas filhas, se Xangô também, se Iemanjá é pop, né? Ori só tem a nós. Você só tem o seu Ori só tem a você, o meu Ori só tem a mim. Então é um culto individualizado. É um culto que, ao mesmo tempo que promove a autonomia do ser, não torna esse ser egoístico, egocêntrico. Cultuar Ori é entender a responsabilidade que eu tenho sobre mim mesmo, sobre a minha condução pelo meu próprio destino, mas é também uma noção muito profunda de capilaridade das vidas, da sociedade. Tudo que eu penso para a minha vida, na verdade, não se resume a mim. Há uma certa confrontação não, confluência de destinos coletivos. Note, se eu estou aqui, é porque os oris dos meus pais decidiram que eu seria filho deles. E eu decidi também nascer por eles. Da mesma forma como as nossas relações mais próximas, de companheirismo, de relações afetivas, de filhos, são escolhas que se encontram. Então, pensar Ori é pensar a regência do meu próprio destino, mas não um destino, não um trajeto de vida solitário. Nós só podemos pensar Ori a partir do entrecruzamento, do macramê de trajetos de vida, em que se há ou deve haver solidariedade, caridade, humildade, bom caráter, justiça e por aí afora. O senhor comentou agora, assim, brevemente sobre a questão do destino, né? Que é algo que se entrelaça. E Ori é você tendo autonomia, se eu estou entendendo bem. Como que fica, então, o conceito de liberdade e livre-arbítrio dentro dessa perspectiva africana? E o que isso difere, pai, dos paradigmas ocidentais como algo do destino é uma coisa bem pré-determinada, né? Pois é, eu penso sempre, sabe, Rodrigo, o quanto é importante a gente estudar a nossa ou as nossas línguas matriciais africanas, né?
as línguas banto, as línguas chamadas línguas jeje, né? O idioma Fon, o idioma Ewe, o idioma Yorubá, porque quando a gente traduz pura e simplesmente a palavra Odu como destino, a semântica, o significado deste vocábulo em português não dá conta de como os iorubais pensam Odu. Em português, destino nos leva a uma compreensão de algo pré-estabelecido, pré-determinado por Deus sobre a minha vontade. Os iorubais não pensam definitivamente o Odu dessa maneira. Pelo contrário, eles entendem que o Odu, trajeto de vida, melhor seria traduzido para a nossa língua portuguesa como caminho, como estrada, como percurso existencial, que eu escolho diante do Criador. Não me é imposto. Eu escolho e Olorum, o Criador, chancela. Então, só por aí já dá para a gente perceber que nós estamos falando de um percurso existencial de liberdade, de autonomia. Se Oxum é a deusa da maternidade, do ouro, da gestação, das águas doces, se Xangô é o deus da justiça, do fogo, Ori é a divindade que tem uma regência, conduzir o ser humano pelo seu próprio destino. É disso que a gente está falando. Portanto, o que nós entendemos como livre-arbítrio, os iorubais entendem algo muito parecido, mas não igual. Eles chamam de Ifé Atinuá, que literalmente pode ser entendido como desejo agradável. Ou seja, as nossas escolhas, autônomas, autocentradas, oricentradas, elas vão nos propiciar sensações, indicativos de contentamento. Então, toda vez que você tomar uma decisão que seja coadunada com o destino que você escolheu, você poderá ter esse marcador, que eles chamam de ifé atinuá, um desejo agradável, algo que não te corrompe, algo que não te afronta, algo que não te machuca, mas algo que te dá uma sensação agradável de contentamento. Isso é o que nós poderíamos entender, não exatamente uma similaridade, mas uma inspiração, como essa autocondução, essa autopermissão. Muito mais, portanto, Ifé Atinuá é muito mais amplo do que um livre-arbítrio dentro de uma ideia judaico-cristã de destino pré-estabelecido. Olha, o senhor comentou estudar a língua e é por isso que a gente tem que estudar toda essa cosmovisão o tempo todo, né? E ver e rever também, né, os entendimentos sobre isso. E eu quero aproveitar para poder fazer aqui esse convite aos nossos espectadores. A especialização em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira é uma pós-graduação que vai te inserir na diversidade religiosa que existe no Brasil. Quais são suas origens e como elas moldam nossa sociedade? Espiritualidades indígenas, africanas e europeias se cruzam nesse solo e o objetivo do nosso curso é fazer uma viagem histórica, onde o ponto de partida dessas narrativas não são mais a dos livros de escola. Qual é a história das religiosidades que surgem no Brasil fora da perspectiva eurocêntrica? O que o passado pode nos contar sobre o nosso futuro? Essa é uma pós-graduação para todos aqueles que necessitam recontar suas próprias histórias a partir de sua ancestralidade e também para professores e profissionais que promovem práticas pedagógicas baseadas na Lei 10.639, que discorre sobre a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e indígenas. Para fazer parte da próxima turma, clique no link que está na descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que você vê na tela. E aí você vai ser direcionado à página de mais informações e, por fim, a oportunidade de fazer a sua matrícula. Pai, nesse sentido, dando continuidade aqui a essa nossa reflexão, Ori
é essa divindade que tem como função garantir o encaminhamento do sujeito para o seu destino, isso me leva a uma outra reflexão comparativa e que é muito comum hoje em dia a gente ver isso. Ori seria o anjo da guarda? Pois é, Rodrigo. Eu tenho muito respeito pela Umbanda ou pelas Umbandas, muito respeito, e entendo que existam teólogos especializados nisso. Eu não sou um teólogo da Umbanda. Eu não tenho a pretensão, não tenho a ousadia de querer definir ou apresentar sequer o meu entendimento a respeito. No entanto, é importante observar como essa troca, né, de experiências, que muitas vezes os antigos se referiam ao chamado anjo de guarda muito no sentido de um, um ente acima do nosso pensamento, um inspirador de decisões, um inspirador de boas emoções. Muitas vezes eu ouvia, desde pequeno, nos terreiros de candomblé, oferendas a um anjo de guarda muito similares àquelas que nós fazemos a Ori. Ah, isso é novo para mim, essa informação. Muito, muito. Quantas vezes eu escutei mais velhos prescreverem a consulentes, bota uma canjica para o seu anjo de guarda, bota uma canjica para o seu anjo de guarda, reze para o seu anjo de guarda, acenda uma vela para o seu anjo de guarda, peça serenidade, peça harmonia. É uma relação muito parecida com aquela que na matriz africana se recomenda ter com Ori. Então, repetindo, eu não tenho a pretensão de estabelecer regras e que dirá, muito menos, teologizar sobre a Umbanda, mas me parece que, pelas experiências que eu vivi no candomblé, pode-se dizer, eu poderia entender que muitas vezes havia um sincretismo entre anjo de guarda e Ori. Interessante, né? Agora, afinal de contas, pai, fica uma confusão assim. Ori é orixá. Veja só, existe no panteão iorubá orixá, que é uma classe de divindade, posso dizer assim, e existe divindades que não são orixás. Uhum. Tá correto? Então, Perfeito. Ori é um orixá ou é uma divindade? Pois é, vamos lá. Da mesma forma que em português a gente tem vários sinônimos para divindade, divindade, deidade, espíritos sagrados, enfim. Em Yorubá existem variantes, muitas variantes idiomáticas. De uma forma muito genérica, né, pode-se chamar de imolé, espíritos sagrados, espíritos elevados, pode-se chamar de orixá. Agora, entre esses espíritos sagrados, eu não vou dizer que há uma hierarquia, mas há, digamos, especificidades. De uma forma genérica, a palavra Egum em Yorubá quer dizer espírito. Então, todo mundo que nasceu, morreu, é Egum. Inclusive orixás que nasceram, morreram e se tornaram divindades coletivas. Isso também, óbvio, não tem a menor pretensão de ser uma verdade absoluta. Há aqueles que rejeitam essa ideia, que criaram um preconceito com o vocábulo Egum, como se Egum fosse fantasma, fosse alguma coisa ruim, necessariamente. Mas não é, dessa forma, né? Então a gente tem culto ao Egungun, que são cultos a espíritos familiares. Pai, tio, avô, enfim, são espíritos familiares que são importantes para aquele clã, para aquele grupo. Temos o que nós chamamos de Essá, que são também espíritos que conviveram com um determinado grupo, mas entenda-se talvez um grupo mais amplo, mais ampliado.
uma noção de comunidade não necessariamente biológica. Eu vou citar exemplos. Por exemplo, por hipótese, na casa de Oxumaré, na casa Branca do Engenho Velho, no Gantuá, no Opofonjá, existem espíritos de ancestrais que foram fundadores, fundadoras, importantes referências naquele grupo, que são cultuados não apenas naquele terreiro geograficamente localizado na cidade de Salvador, Bahia, mas são cultuados nas casas filiadas. São Essá. São, portanto, espíritos que são cultuados por grupos, comunidades maiores, não apenas com uma conexão biológica, mas bioespiritual. Existem também os chamados orixá. Esses, sim, né, divindades que são reconhecidas pelas suas grandes virtudes, não de um clã, uma família, não de apenas um grupo, uma comunidade, uma egbé, mas de um mundo inteiro, de um universo inteiro. A noção de orixá, ela não é restrita ao nosso mundo, ao Aie. É uma dimensão maior, sem medo de errar. É uma dimensão extramundo, ultramundo, metafísica. E se você reconhecer, por exemplo, a identidade dos orixás com determinados elementos da natureza, como o vento de Oiá, o vento não é um elemento natural ou da natureza apenas exclusiva do planeta Terra. O vento sopra no universo inteiro. Então é disso que a gente está falando, de uma mega dimensão e uma mega atuação. Orixá, Orixá Ori, portanto, é uma divindade pessoal autônoma, unipessoal. Tanto assim é que o culto a Ori ele é introspectivo, ele é intimista, porque a busca é de mim para comigo, é o meu recomeço, é, como muitos dizem, o momento de relembrar a minha cabeça qual é o meu percurso, porque em alguns momentos da nossa existência nós nos perdemos, nós nos tumultuamos, nós duvidamos de nós mesmos. Então, cultuar Ori é centrar, me recolocar nos trilhos que eu escolhi. Deixa eu entender. Se a gente pode dizer que Ori é uma divinização que o sujeito faz a respeito de sua própria consciência, ou ainda não é isso? É mesmo uma inteligência à parte de mim? Veja só. No nosso nível biológico e emocional, o nosso cérebro produz um montão de coisas. A partir dos neurônios, a partir das enzimas, etc. A gente sente dor, a gente sente prazer, a gente sente medo, né? O nosso corpo reage a isso, a gente sente alegria, a gente pode sentir depressão, conforme as condições físicas, biológicas do nosso cérebro e emocionais também. Mas, em algum momento, numa outra instância, a gente pode decidir o que faz com essa depressão. Eu posso, numa outra instância, dizer: sim, eu estou depressivo, eu estou deprimido, eu estou necessitando de ajuda e decidir me cuidar. Isso é origem. Eu posso sentir alegria, eu posso sentir contentamento e decidir como eu vou gerir a minha alegria, como eu vou gerir o meu prazer, o que eu faço, os caminhos que eu escolho. Então, eu diria que Ori sou eu, mas um eu que ocupa uma instância que é superior ao biológico. É exatamente por essa razão que os iorubás pensam Ori em duas dimensões. A dimensão física, material, que eles chamam de Ori-Odê, a parte da minha cabeça que morre com o meu corpo,
e a parte metafísica, extrafísica, que eles chamam de Ori e Nu. O imo, o centro, a parte imaterial, intocável de quem eu sou. É exatamente essa parte que sobrevive à morte e que futuramente poderá ocupar um outro corpo, num outro plano, até mesmo aqui na Terra. Né? Os urubais acreditam em ciclos reencarnatórios, não necessariamente como os espíritas kardecistas, não necessariamente como os gregos ou como os hindus, mas pensa-se a vida, a existência como uma linha ininterrupta e ciclos de vida. Isso que os iorubais entendem como atunua. Então seria como cérebro e mente essa Eu, eu, distinção. eu não sei se vale a pena a gente descer a esse nível de especificidade, porque pode confundir com outros conceitos e com outras polêmicas. Mas eu acho que é importante a gente pensar a nossa cabeça em mais de uma dimensão. Né? Mais de uma Ori é o dimensão. seu pensamento desperto, presente, que é quando o senhor fala numa instância superior, né? E Amplificada, né? essa ideia de Ori, esse conceito de Ori, ele é tão profundo e tão descolonizado que ele quebra muitos paradigmas que a gente às vezes não está acostumado a lidar. Isso incomoda, como a noção de atemporalidade dos yorubais, né, de um tempo sincrônico. Isso dá tilt, isso mexe com a cabeça da gente. Você veja só, desde Platão se fala, se propõe uma separação do espírito e do corpo, do sagrado e do profano. E na linha de Platão, Santo Agostinho, Paulo, São Tomás de Aquino, todos eles vão reforçando a ideia do apartamento, da separação do sagrado e o profano. E o que a gente tem a partir da cultura urubá é exatamente o oposto. Um corpo que é sagrado e que é profano ao mesmo tempo, sem que uma coisa não se choque com a outra, sem que um não desmereça o outro. O nosso corpo, ele é um altar. E se Ori é um orixá, o corpo é o habitat de algo divino. O mesmo corpo que anda, que chora, que ri, que tem prazer, que erra e acerta, sem que haja uma confrontação eterna de sagrado e profano, sem que eu viva a incongruência da minha própria imperfeição. Na abertura desse nosso papo, o senhor fala sobre a importância de decolonizar o pensamento e talvez essa minha insistência em achar um comparativo é o pensamento colonizado, né, pai? E eu estou querendo trazer um comparativo para aquilo que é a colonização, né? Para as ideias que são vigentes aqui no Entendi. Ocidente, eurocentralizado mesmo. E acho que esse é o momento de reflexão para quem nos acompanha, ver como é difícil. Não basta, acho que a gente entender a importância de descolonizar o pensamento, aprender a pensar como o outro, lá em África, como o pensamento afrocentrado é outro, completamente outro, como sujeito, coletividade, cosmovisão. E é difícil mesmo, é desafiador porque a gente está dentro de uma premissa que é outra, né? Que impede mesmo essa liberdade de interação e unificação do sujeito humano e o sagrado bailando com tudo isso aqui entre nós. Dentro das dinâmicas litúrgicas do candomblé, tem um ritual muito específico para a cabeça, que é o bori. O que é o bori, pai? Explica para nós o bori. Essa palavra em urubá, bori, ela pode decorrer de duas assimilações, né? Como a gente diz gramaticalmente, duas elisões possíveis. O verbo bó, ele pode ser cultuar, portanto, o verbo bó
conjugado com o substantivo ori, bori pode significar culto à cabeça, culto a ori, como pode, e muitas pessoas assim o descrevem, é bori, que poderia ser a elisão de dois vocábulos, é bó, oferenda, ori, cabeça, portanto é bó, ori, oferenda, cabeça. Ambos fazem sentido. A rigor, o ritual do bori, ou é bori, tem como finalidade relembrar a nossa cabeça quem nós somos, o que nós podemos. E a partir daí, a nossa cabeça poderá nos reconduzir melhor pelo nosso trânsito de vida. Observe que, em geral, o bori é prescrito, previsto, exatamente nos momentos de maior conflito, de maior incerteza, instabilidade, desarmonia, dor, em qualquer sentido. Então, relembrar a minha cabeça quem eu sou, onde estou, o que desejo, o que não quero para a minha vida, que também é uma questão muito relevante, é de fundamental importância. E note como a comunidade ajuda, nesse momento, aquele indivíduo. Como a ancestralidade, as divindades ajudam e são conclamadas nesse momento. No entanto, por mais que haja toda essa gama de conexões, é a mim mesmo que eu preciso resolver. É a mim mesmo que eu preciso me encontrar. E, óbvio, vão mudar as tradições, vão mudar as formas de fazer, e não tem certo, não tem errado, tem possibilidades de realização, mas em muitas, talvez na maioria das tradições, comparando ao culto feito aos orixás coletivos, né, o xirê é uma celebração coletiva aos deuses coletivos. Todo mundo se junta, canta alto, saúda, dança, confraterniza, né, de uma forma muito efusiva, e o culto ao ori é um culto intimista, geralmente com poucos ou nenhum instrumento de percussão, com pouca incidência de luz, com poucas pessoas. Né? É sempre a busca na direção oposta, na direção não para fora, mas para dentro. Agora o senhor acabou de explicar para nós o porquê que essa introspecção e a reflexão ela se faz importante para compreender o ori. E isso é tornar mais o sujeito conectado consigo, né? Acho que simplificando. Sim. Assim, Rodrigo, quando a gente pensa o conceito de ori, a gente não está falando única e exclusivamente de um culto que não é pouca coisa. Talvez seja um dos mais importantes, se não o mais importante do candomblé. Mas pensar o conceito de ori enquanto autonomia, enquanto instância de discernimento, é reorganizar, por exemplo, a consulta oracular. Porque se eu for para uma consulta oracular esperando que alguém decida por mim, eu estou tendo ainda uma visão colonizada de ori. Eu não tenho que esperar que o sacerdote, que a sacerdotisa, que a divindade, que a ancestralidade intervenham na minha vida e digam, faça isso ou não faça aquilo, case, se separe, se mude. Não. A consulta oracular é uma consulta em que o meu ori faz parte dessa análise. E tem que fazer. É um exame em que alguém me ajuda a tomar decisão, mas o meu ori não pode ser manipulado. O meu ori não pode ser conduzido, porque quem me conduz é a minha autonomia. É isso que os yorubais trazem nessa riqueza, nessa contemporaneidade, nessa modernidade extraordinária. Porque se isso fosse falado pelo americano, era a maior invenção do século. Sim. Agora, nesse sentido, é muito especial, porque a gente vê muitas propostas de consultas oraculares sendo isso
a adivinhação, a resposta definitiva para você ou coisa parecida. Cá entre nós, a gente sabe o quanto isso está equivocado. Então, o senhor pratica a consulta, né? O senhor faz a consulta oracular para pessoas, né, que se interessem a isso. Nesse sentido, como é, então, o que o senhor pode dizer sobre isso? Como é a consulta a oráculo por Pai Márcio de Jagum nesse sentido? Já que, ainda que eu, leigo, venha com a intenção de querer trazer uma revelação para mim, como que o Pai Márcio vai conduzir isso daí? Bom, primeiro que eu não sou exemplo de nada. Não sou exemplo, não sou dono da verdade e nem tenho a pretensão de encontrar, botar o ovo em pé, de inventar nada diferente. Né? O candomblé não me pertence. Eu é que pertenço ao candomblé e, dentro daquilo que me é possível, proponho reflexões, proponho, na minha limitação, né? Eu sou um sacerdote do candomblé, eu não sou dono da religião. Mas acho que a nossa função é essa, é repensar e propor reflexões, não inventar nada. Mas eu começo sempre propondo o seguinte: é óbvio que todos nós, inclusive eu, muitas vezes me refiro a essa atividade como jogo. O jogo de búzios, vamos jogar, marca o jogo. Né? Isso é corriqueiro, uma expressão corriqueira, eu mesmo repito isso, mas acho sempre importante que a gente observe que a palavra jogo, ela indica recreação. Jogo é o war, é jogo da velha, é banco imobiliário. Jogo é recreação. A gente não vai ou não deve ir para uma consulta oracular esperando dela uma recreação, uma mera e egoística satisfação das minhas dúvidas, das minhas curiosidades sobre essa questão exótica dos africanos. Por isso, Rodrigo, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu começo atendendo as pessoas logo que sentam diante da mesa, explicando como eu entendo essa consulta, explicando que a finalidade não é adivinhatória, é divinatória. Se ela fosse adivinhatória, eu juro que eu mesmo já tinha procurado o número da cena. Eu não vou mentir, eu teria buscado. Ela não é adivinhatória, ela é divinatória exatamente por isso. Porque nessa triangulação entre divindade, olhador e consulente, os três precisam estar envolvidos. Esses oris, essas forças, essas autonomias precisam estar coadunadas. Então, o consulente é parte, sim, dessa análise. Essa consulta divinatória tem uma inspiração metafísica para que nós possamos analisar bem o momento dessa pessoa. E essa consulta oracular funciona como um exame diferente de um exame convencional, um raio-x, por exemplo, que vai mostrar como o meu pulso está quebrado neste momento. Ele vai mostrar isso, está quebrado aqui, agora. Mas a consulta oracular pode me mostrar, talvez numa dimensão do momento passado, quando eu machuquei, como eu machuquei meu pulso. E pode me espelhar, me projetar um futuro de como poderá ficar curado o meu pulso se eu seguir determinadas prescrições, se eu me reentender nesse momento. Então, essa consulta, ela tem uma dinâmica diferente. Se alguém senta, depois disso tudo que eu falo, diante de mim, esperando uma solução vertical, unilateral, ela entendeu que ela está no lugar errado. Não é essa a proposta. A gente precisa analisar o momento, ler esse exame, discutir esse exame, questionar esse exame, encontrar soluções e, eventualmente, orientações, eventualmente, prescrições, mas é o entendimento do consulente o momento mais importante. Quando o ori desse consulente se reconhece, se entende, não só como sujeito de problemas, mas como sujeito de soluções. Entendi. O senhor comentou várias vezes ao longo desse papo nosso a importância de buscar a compreensão da tradução e também o sentido semântico no vocábulo iorubá, e é algo pelo qual o senhor também
produz muito, se dedicou e se dedica muito ao estudo. Então eu queria saber qual que é a importância, de fato, do ensino do Iorubá e outros dialetos e línguas africanas relacionadas às tradições religiosas africanas. É interessante, Rodrigo. Eu não acho que o idioma seja indispensável, mas ele é muito útil, muito útil, muito útil. Porque falando português, falando alemão, falando chinês, se eu conclamar, se eu me conectar com o meu sagrado fala todas as línguas. Exu fala todas as línguas. Ele vai me entender, ele vai me atender. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. No entanto, acho sempre útil e muito valioso quando a gente quer mergulhar nesse universo, nesse outro sistema cultural, de uma forma descolonizada, a gente precisa buscar fontes, a gente precisa buscar entendimentos filosóficos. Quando eu escrevi aquele dicionário, vocabulário temático do Candomblé, com mais de 1.600 páginas, quer dizer, o que eu estava tentando trazer ali não eram apenas transcrições semânticas, mas conceitos filosóficos. Por isso o livro ficou tão grande. Então, eu não posso falar que Ori é cabeça, porque a semântica de cabeça é pouco para entender tudo isso. Eu não posso chamar Odu de destino, tão somente porque Odu, para os iorubás, é muito mais do que isso. Então, isso é descolonizar. Quando a gente escreve o livro, o artigo, e usa a grafia em Iorubá, eu não estou apenas sendo perfeccionista, chatinho, mitidinho, ele quer dizer que sabe escrever direitinho, com aqueles pingos de acento. Não, eu estou tentando chamar o meu leitor para um outro lugar. Olha, isso que eu estou escrevendo nos remete a um outro ambiente, a uma outra matriz, a um outro grupo cultural. Essa pontuação é importante. Essa pontuação é reterritorializar a cultura africana aqui nesse ambiente, porque ela, por muito tempo, tentaram silenciar, tentaram apagar, tentaram proibir, tentaram prender, tentaram quebrar. Então, quando a gente escreve em Iorubá, a gente está reterritorializando. Outra coisa, nós descolonizamos também os nossos conceitos. Os nossos conceitos. Quando, por exemplo, eu entendo que Ará, corpo, não é apenas e tão somente o meu corpo individual, quando eu começo a entender que a semântica de Ará ela é individual e ela é coletiva. Da mesma forma que eu uso o vocábulo Ará para definir o meu corpo, eu também chamo de Ará o meu grupo, o meu povo. Daí Araquetu, o povo de Quetu. Isso muda minha dimensão. Isso não é só semântica, isso é filosofia, isso é teologia. Isso é descolonizar, porque peraí, então eu não sou sozinho, eu sou um grupo, eu sou um contexto, sem perder a minha individualidade, a minha personalidade. Mas a minha personalidade sozinha é nada. Percebe? Quando a gente observa que a dimensão da palavra, numa cultura oral, ela tem um impacto muito maior. A palavra é mais forte exatamente porque ela diz uma infinidade de coisas. Ela provoca uma infinidade de coisas. Note, por exemplo, um dos verbos, para mim, mais bonitos em Iorubá. Có. Có. Có, essa palavrinha pequena, monossilábica, quer dizer, ao mesmo tempo, ensinar e aprender. Rapaz, só isso já dá uma pós-graduação inteira. Olha, enquanto a gente está aqui debatendo educação ocidental, a sala de aula, como é que fica, o professor, a professora, o currículo, o Enem, os caras dizem có. Uma só palavra quer dizer, ao mesmo tempo, ensinar e aprender. Então, incrível. Olha, é por aí. Pai, a gente sabe que as tradições religiosas africanas e indígenas
são propostas, né, de uma civilização muito mais possível do que está aí, né, dentro do processo colonizador. A gente entende que ainda assim existe alguns conflitos, talvez por conta de entendimento das regionalidades, das personalidades, né, particularidades entre as próprias múltiplas religiões afro-indígenas em território brasileiro. Nós da Pós-Ubuntu temos como propósito criar pontes, estabelecer diálogos, porque acreditamos que isso acontecendo no nosso universo interno vai reverberar no externo com a sociedade melhorada, né? Nesse nível de crença que a gente trabalha aqui. E aí eu sei que também esse é uma percepção do senhor, né? Como que esse diálogo interreligioso com as religiões afrocentradas, na sua perspectiva, pode impactar para uma sociedade melhor? Rodrigo, as culturas africanas, e aí eu peço licença para falar sempre a partir daquela que eu me dedico mais a estudar, a pesquisar, que é a cultura iorubá, elas oferecem às sociedades ocidentais uma relação muito mais honesta de viver em comum. As sociedades africanas, a cultura iorubá, por exemplo, ela tem como busca existencial de cada ser humano a virtude, ou as virtudes. Orê, a bondade, Suru, a paciência, Iburá, a verdade, Iuá, o caráter. E como eu gosto de ressaltar, essas virtudes não se esgotam em mim. É importante eu ser generoso comigo mesmo, eu ser honesto, eu ser paciente comigo, mas essas virtudes só se consolidam quando eu as pratico com o outro. Então você imagina uma sociedade em que todos estão buscando essas mesmas virtudes, em que a troca na interlocução humana e entre os humanos e os ditos inumanos é sempre com o objetivo de que esse ser se torne um homólo abi, um filho de bom caráter. Então, óbvio que essas sociedades estão nos proporcionando, nos ensinando a conviver melhor em grupo. Não sendo competitivo, não sendo egoísta, não sendo egocêntrico, não sendo palco das minhas próprias vaidades. São exercícios, são contribuições profundas, eficazes, necessárias para uma sociedade que se torna mais harmônica e mais equilibrada. Perfeito. E para quem ficou interessado em estudar com o Pai Márcio de Jagum, fica aqui a minha super recomendação da pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. E olha, é importante você saber que os 50 primeiros inscritos no curso receberão um kit Ubuntu, que é exclusivo para nossos alunos. Vem muita coisa nesse kit, é um super presente. E se você quiser entender mais sobre o nosso programa do curso e outros detalhes, faz o seguinte, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e também no número do WhatsApp que está disponível para você fazer contato. Então, se quiser, toma nota. 14 99615 6830. Pai, a gente está chegando ao final então da nossa aula aberta, nosso papo aqui com a comunidade, e eu quero saber se tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que eu não trouxe aqui, algum tema que eu não abordei que você acha importante para a gente finalizar esse nosso encontro. Eu acho que você trouxe aqui questões muito importantes. Acho que a gente pôde bater um papo instigante, reflexivo. Eu penso, sabe, Rodrigo, que o mais importante de tudo isso que a gente faz, escrever, dar cursos, participar de debates, de fóruns, seminários, não é apresentar verdades prontas, soluções encaixotadas,
não é botar o ovo em pé, não é nada disso. É exatamente o que a gente está fazendo agora, propor reflexões. Propor reflexões. Se cada dia um de nós, ou cada um de nós, puder refletir melhor sobre si, sobre a espiritualidade, certamente a nossa sociedade ganha com isso. E que a gente possa contribuir de alguma maneira para fazer esse mundo, esse nosso AE, um ambiente melhor para todos e todas nós. Perfeito. Pai, muito grato, sua bênção e que a gente possa encontrar muito mais vezes aqui. Quero dizer que isso foi só um pequeno fragmento que você que nos acompanhou até aqui vai encontrar do convívio com o pai Márcio de Agum dentro da nossa formação pós-Ubuntu, a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Fica aqui então minha gratidão à sua audiência, à participação e te encontro do lado de cá. Até o próximo encontro, até a nossa próxima aula. Acompanha que essa semana está recheada de encontros poderosos para poder transcender o nosso Ori aqui, né, Pai? Poder iluminar o nosso Ori. Gratidão, Pai. Axé. Motumbá. Motumbá, Axé. Grande abraço.